Caros amigos e amigas, o Conexão Ore é um canal missionário independente. Se você deseja ajudar na divulgação da Palavra do Senhor, compartilhe os vídeos do canal, dê like, inscreva-se e deixe sempre um comentário. Esse não é um vídeo de entretenimento. É uma mensagem fundamentada nas promessas de Deus. Para quem acredita nele, ouça com atenção o que diz a Escritura Sagrada. O segredo de viver bem, com prosperidade que não entristece, é crer no que a Bíblia nos diz, sem religiosidade, mas com a certeza de que Deus é fiel e vigia por sua palavra, para que se cumpra. Esse é um decreto poderoso, uma perspectiva bíblica sobre riqueza e provisão. Vivemos em uma era obcecada por prosperidade, somos bombardeados diariamente por promessas de enriquecimento rápido, fórmulas mágicas de sucesso e a ideia de que o acúmulo de bens é o principal termômetro para medir a felicidade e o favor divino. Nesse contexto, a mensagem bíblica sobre dinheiro e bens materiais muitas vezes se torna um campo minado de interpretações extremas. De um lado, há aqueles que pregam a teologia da prosperidade como uma garantia divina de luxo e ostentação. Do outro, há os que enxergam a riqueza como inerentemente pecaminosa, algo que afasta o coração de Deus. Mas ao mergulharmos nas Escrituras com um olhar atento e humilde, descobrimos que a verdade sobre a prosperidade financeira é muito mais profunda, sábia e transformadora do que esses dois polos opostos sugerem. A Bíblia não condena a riqueza por si só, mas também não a apresenta como objetivo final da fé. Ela nos oferece um equilíbrio soberano, onde a prosperidade é vista como uma ferramenta nas mãos do justo, uma consequência da obediência e, acima de tudo, uma manifestação do caráter cuidadoso de Deus como Pai. Para entendermos essa dinâmica, precisamos ancorar nossa mente em dois pilares fundamentais das Escrituras: a certeza da provisão divina em Filipenses 4:19 e a natureza da verdadeira bênção em Provérbios 10:22. Temos uma fonte inesgotável da provisão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses de uma cela escura em Roma, onde estava acorrentado por causa do Evangelho, faz uma declaração que desafia toda e qualquer lógica humana. Ele não estava em um palácio. Estava na pobreza, na restrição e na incerteza. No entanto, sua confiança era inabalável. E esse mesmo Deus, que cuida de mim, suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, que nos foram dadas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Observe com atenção. Paulo não diz que Deus suprirá todos os desejos de consumo ou todos os caprichos. Ele fala de necessidades. Há uma diferença abissal entre o que precisamos para viver com dignidade, cumprir nosso propósito e glorificar a Deus, e aquilo que o coração humano insaciável e muitas vezes egoísta cobiça. A promessa não é um cheque em branco para a ostentação, mas a garantia de que o Deus que sustenta a criação não abandonará aqueles que o servem. Além disso, Paulo revela a medida dessa provisão. De acordo com as suas riquezas em glória, não se trata das riquezas limitadas deste mundo, que enferrujam, corroem e se acabam. Trata-se das riquezas inesgotáveis da glória de Deus, um banco celestial cujo suprimento nunca se esgota. E a chave para ter acesso a essa provisão não está em uma fórmula mágica ou em um dar para receber mecânico, mas em um relacionamento. Em Cristo Jesus. Fora de Cristo, podemos até acumular tesouros, mas eles serão temporários e muitas vezes fontes de amargura. Em Cristo, até mesmo o pouco se torna suficiente. Não se trata da quantidade que possuímos, mas da fonte de onde ela provém. Essa passagem nos ensina que a verdadeira prosperidade financeira começa com uma mudança de perspectiva. Deus não é um sócio comercial que precisamos convencer a investir em nossos projetos. Ele é o Pai que conhece nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos. A prosperidade que vem de Deus está intrinsecamente ligada à confiança de que Ele é o provedor, e não o nosso emprego, nossa inteligência ou nossa sorte. Por Ele temos
a bênção que enriquece sem amargura. Se Filipenses 4:19 nos mostra a fonte e a segurança da provisão, Provérbios 10:22 nos revela a qualidade da prosperidade que vem do Altíssimo. O sábio Salomão escreve: a bênção do Senhor enriquece o homem, e ele não acrescenta tristeza a ela. Esta é uma das afirmações mais contundentes sobre prosperidade em toda a Bíblia. Ela estabelece um contraste invisível, mas profundamente real, entre dois tipos de enriquecimento: o que vem pela bênção de Deus e o que vem por outros meios. Quantas pessoas conhecemos que alcançaram sucesso financeiro, mas pagaram um preço tão alto que a riqueza se tornou sinônimo de ruína? Existe a riqueza que vem acompanhada de tristeza, divórcios decorrentes da ganância, filhos negligenciados por pais obcecados por trabalho, a saúde física destruída pelo estresse, a alma corroída pela ansiedade de perder o que se conquistou, ou a solidão de quem confundiu bens materiais com amizades verdadeiras. A bênção do Senhor, por outro lado, enriquece, mas não traz consigo esse cortejo de luto. Por quê? Porque essa prosperidade não é um fim em si mesma. É um subproduto de uma vida alinhada com os princípios divinos. Ela vem acompanhada de sabedoria para administrar, de paz para desfrutar, de generosidade para compartilhar e de um coração grato, que reconhece que esse dom vem de Deus, não é mérito próprio. Recebemos a bênção de Deus, que enriquece. Ele não está apenas transferindo ativos, ele está moldando o caráter. A prosperidade que vem de Deus é como um solo fértil. Ela faz frutificar, mas exige que o jardineiro tenha mãos cuidadosas. Sem essa preparação interior, a riqueza pode se tornar uma armadilha mortal. O próprio Salomão, que recebeu sabedoria e riquezas incomparáveis, alertou mais tarde: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos brotarão como a folhagem. Provérbios 11:28. Quantas pessoas sobem na vida, atropelando tudo e todos, mas rapidamente se embaraçam e caem. Vamos unir esses dois princípios: a provisão segura de Filipenses e a bênção sem tristeza de Provérbios. Vemos que a prosperidade financeira, na perspectiva bíblica, não é estática, mas dinâmica. Ela opera em uma engrenagem divina que envolve três elementos essenciais: o trabalho, a generosidade e o contentamento. Essa é a engrenagem da prosperidade bíblica. Primeiro, o trabalho. A Bíblia é categórica ao condenar a preguiça e o enriquecimento ilícito. O que lavra a sua terra se fartará de pão. Provérbios 12:11. A prosperidade que vem de Deus não é fruto da loteria ou de golpes do destino, mas da aplicação diligente dos talentos que Deus nos deu. O trabalho digno é uma vocação, um meio pelo qual participamos da ordem criadora de Deus e provemos para nós e para os nossos. Segundo, a generosidade. Um dos paradoxos mais lindos do reino de Deus é que a retenção leva à escassez, enquanto a generosidade leva à abundância. Provérbios 11:24 e 25 declara: um dá generosamente e vê aumentar suas riquezas, outro retém o que deveria dar e acaba na pobreza. A prosperidade bíblica tem mãos abertas. Ela entende que somos canais, não reservatórios. Deus abençoa para que possamos ser uma bênção. Quando olhamos para a igreja primitiva em Atos, vemos que não havia necessitados entre eles, justamente porque a prosperidade era compartilhada. Terceiro, o contentamento. Esta talvez seja a maior antítese da cultura de consumo atual. Paulo, o mesmo homem que declarou a promessa de Filipenses, escreveu em outra carta: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12. O contentamento é o solo onde a verdadeira prosperidade floresce. Sem ele, a pessoa pode ter o mundo inteiro e ainda assim viver na miséria da insatisfação. Com ele, a pessoa pode ter pouco, mas desfrutar de uma riqueza que o mundo não conhece. A dificuldade de entendermos isso está no olhar o que o outro tem, porque desejamos ter ainda mais.
Nunca estamos satisfeitos. Coração do próspero. Pergunta: ao final de toda essa reflexão, precisamos indagar: qual é o meu coração em relação à prosperidade? Estou buscando a Deus ou buscando o que Ele pode me dar? Estou disposto a receber a bênção sem tristeza, permitindo que Ele molde meu caráter enquanto me confia recursos? A Bíblia não nos envergonha por desejarmos uma vida financeiramente estável. Ela nos ensina que o Deus que cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu também cuida de nós. A promessa de Filipenses 4:19 é real, mas ela está condicionada a vivermos em Cristo, onde a nossa identidade não é definida pelo que temos, mas por quem somos nele. E a bênção de Provérbios 10:22 é o selo de qualidade divino sobre uma vida que o teme. Portanto, que possamos buscar a prosperidade que vem de Deus com as mãos estendidas para o trabalho, o coração aberto para a generosidade e a alma firmada no contentamento, pois a verdadeira prosperidade não é medida pelo saldo bancário, mas pela capacidade de reconhecer que Deus já nos deu a maior riqueza, a salvação em Cristo Jesus. Com essa riqueza guardada no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, podemos desfrutar da provisão terrena com a leveza de quem sabe que o seu tesouro está seguro. E assim que vem a bênção do Senhor enriquecer, que ela venha sem tristeza, mas com a alegria de um coração que encontrou em Deus a sua porção eterna. Agradecemos sua generosidade. Compartilhe o vídeo com todos os seus contatos, clique no gostei, se inscreva e comente. A bênção do Senhor continue enriquecendo sua vida, sem tristeza, mas com muita sabedoria e paz.